Vamos lá. Essa técnica mobilização neural, ela é uma técnica que abrange não só a cinesioterapia, mas ela também tem que ter um entendimento neurológico, ou seja, o sistema nervoso. Então, olha só como é que as técnicas, todo mundo acha, a técnica é fácil de aprender, toda técnica é mole. Não é, você tem que ter o princípio anatômico por trás da cinesiologia, da cinesioterapia, de vários aspectos. Por isso que eu falo para vocês sempre que o tripé da fisioterapia é anatomia, vou repetir isso milhares de vezes, né, para ver quem, pelo menos alguém acorda. Anatomia, a cinesiologia e a fisiologia. Aqui essa técnica, a mobilização neural, que é uma técnica australiana, tá? Do grupo da cidade de Perth, na Austrália, ela é uma das técnicas em que você abrange a cinesioterapia, a avaliação já é o tratamento em si, e ela abrange, na verdade, 5 nervos, tá? 3 nervos do plexo braquial e 2 nervos do plexo lombosacral. A gente vai falar mais especificamente hoje do plexo braquial, tá? 3 nervos específicos: o nervo radial, o nervo mediano e o nervo músculo cutâneo, tá? Quem já deu uma folheada, olhou um pouquinho, viu que para você iniciar uma técnica, eu também tenho que avaliar, eu tenho que testar. E eu coloquei, na verdade, 2 testes, né, inicialmente. Antes de começar, tá todo mundo com material. Eu passei até antes o material para o zap de vocês, caso eu não tivesse conseguido entrar lá no portal, porque eu fui testar, tá no portal também, tá? Mas vamos seguir agora, vamos partir para o slide 2, que são 2 testes que vêm agora em diante. Essas duas personagens que estão aí foram 2 ex-alunas minhas. Boa noite, Cláudia. São 2 ex-alunas minhas lá da Universidade Veiga de Almeida, inclusive saiu dentro do laboratório de mecanoterapia da Veiga de Almeida, e cinesioterapia também. E elas se propuseram, tanto que eu coloquei tarjas pretas nela para vocês. São 2 hoje fisioterapeutas formadas, já tem um tempinho que elas estão formadas, e elas foram responsáveis por essas fotos, tá? Então vamos lá. Então esse é o teste de Addison. Para que serve o teste de Addison? Para saber se existe alguma compressão do plexo braquial. Como é feito o teste de Addison? É exatamente o posicionamento que ela está, né? A que está de pé, ela está medindo o pulso radial e faz a rotação para o mesmo lado, né, de onde está pulsando, né, onde está verificando o pulso. Ao realizar, inicialmente a pessoa vai estar em posição neutra, tudo bem. Ao realizar a posição inicial, primeiro ela fica na posição neutra, sem fazer a rotação da cabeça, mede a frequência por 10 segundos, depois pede para que ela faça a rotação da cabeça e mantenha por um período em torno de 30 segundos. Se ela tiver algum tipo de compressão, boa noite, se ela tiver algum tipo de compressão no plexo braquial, a frequência cardíaca vai cair. Ela tende a cair, né? Por quê? A pessoa sentindo dor, ela libera a adrenalina, olha o lado fisiológico agora entrando também dentro da técnica, ela libera adrenalina e inicialmente, boa noite, Gabriel, inicialmente o que acontece com a frequência? Ela cai, depois de um tempo ela vai subir, tá? Então o teste de Addison, ele avalia se existe alguma compressão no plexo braquial. Toda avaliação, ela necessita pelo menos de mais um teste, tá? Para ele ser comprovatório, ele tem que ter mais um teste, ou às vezes um terceiro teste. Porque se um teste der positivo e o outro teste der negativo, eu tenho que ter um para fazer o voto Minerva, tá? Então, se o teste A deu positivo, o teste deu positivo, não precisa do terceiro teste, tá? Então, o segundo teste é o teste de compressão, exatamente nessa posição. O paciente está sentado, o terapeuta com as 2 mãos entrelaçadas no alto da cabeça faz uma pressão para baixo, tá? Se existe algum tipo de inflamação na saída dos nervos do plexo braquial, ele vai causar ali um toque, e esse toque causa dor, tá? Então o teste de compressão é o paciente sentado, o terapeuta em pé, com as mãos entrelaçadas no alto da cabeça, fazendo uma pressãozinha leve para baixo. É só uma pressão e para, e solta, tá? Então teste de Addison, teste de compressão. Bom, para lembrar o plexo braquial,
Na verdade eu coloquei C5, mas é C4 a T1, tá? Esse é a região onde iniciam as raízes nervosas, tá? De C4 a T1. O tronco superior do plexo braquial está em C5 e C6, o tronco médio C7 e o tronco inferior C8. Boa noite, Dani. O C8 a T1, tá? Então essa é a divisão do plexo braquial. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, é importante entender esses plexos, né? Plexo é um grupo de nervos por região, ok? Dá uma olhadinha como é composto o plexo braquial. Boa noite, Débora. Como é composto o plexo braquial? Como é que são os nervos, os fascículos, os ramos, as raízes e como ele é composto em si, tá? Boa noite, Kelly. Então tá lá. Na mobilização neural existe a flexão contralateral cervical. Flexão contralateral, dizendo que eu estou fazendo a avaliação desse lado, tá? Estou fazendo a avaliação do meu lado direito. A minha inclinação da cabeça é para o lado contrário, ok? Então o estresse, ou seja, a tensão que você vai dar entre C4 e T1, principalmente C4 e C7, é a área onde haverá uma compressão dos nervos, ok? Desse lado. Depressão da cintura escapular entre os níveis de C4 e T1. Haverá abdução na banda neurovascular e tensão das raízes nervosas C5 e C7. Pequena tensão na raiz C8 e T1. Quer dizer, conforme você vai descendo, a tensão vai diminuindo. O movimento de 4 centímetros da raiz nervosa de C5 durante a abdução. Então você sabe se, voltando ao slide anterior, se a inclinação da cabeça, né, a inclinação da cabeça for de forma suave, ele vai atingir mais o tronco superior. Se ela for um pouco mais além do motivo, ela vai, além de C5 e C6, ele vai até a raiz de C7. E se ele inclinar bastante, ele vai até a raiz de T1. Bom, o nervo mediano está nas raízes C5 e C6 e vai até T1, tá? Então é C5, C6, C7, C8 e T1. O nervo mediano, na verdade, ele está bem ao centro do meu antebraço e punho, tá? É ele que é acometido na tal síndrome do túnel do carpo. Ele que sofre esse acometimento, tá? É ele que sofre a lesão, é ele que é diminuído a tensão quando há cirurgia da síndrome do túnel do carpo. Ele, na utilização sobre ele, nós vamos fazer abdução do membro superior, rotação interna, abdução, rotação interna, extensão do punho, tá? Supinação do antebraço e extensão do cotovelo, como eu estou aqui. Então é isso aqui. Boa noite. Tá? Ela está fazendo rotação interna do ombro, extensão do cotovelo, extensão do punho, flexão, ou seja, inclinação da cabeça para o lado contrário. Isso é avaliação. Tá? Então ele tem passo a passo. Rotação interna, extensão, inclinação. Cada momento desse, cada movimento que você realiza, ele pode causar uma pequena tensão sobre o nervo, porque quando você faz todo esse processo, você está estirando o nervo, você está mobilizando o nervo, tá? Você causa um estiramento sobre ele. E esse estiramento, se houver alguma tensão, algum tipo de pinçamento, ele vai causar dor, ele vai dar o reflexo da dor, tá? Então, extensão do punho, extensão do cotovelo, rotação interna do ombro, abdução, com inclinação da cabeça para o lado contrário, ok? Então esse processo, eu posso ser na minha avaliação, fazer somente a extensão do punho, já estou sentindo dor. Ou eu posso fazer a extensão do punho com a extensão do cotovelo, sinto dor. Ou eu posso fazer extensão do punho, extensão do cotovelo, rotação interna do ombro, sem fazer inclinação, tá? Slide, deixa eu ver aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 6. É uma imagem da pessoa assim, ó, uma pessoa inclinada, ok? Então cada movimento desse é um momento da avaliação, também é o tratamento. Então inicialmente o que você tem que fazer? Extensão do punho.
Então, no exercício, você está lá sendo avaliado, você vai tratar. Então, você vai ficar com o braço apoiado só fazendo isso, ó. 10 vezes. Ficou bom só nesse movimento? Não está sentindo mais nada? Agora eu vou começar a estender meu cotovelo. Ah, ficou fácil? Agora eu faço a rotação interna. E continuo fazendo os movimentos do meu punho. Ah, ficou fácil? Agora eu vou inclinar a cabeça. Chegou nesse ponto, o cara está curado, melhorou o problema do nervo naquela região. Tá? Então, o mesmo processo de avaliação é o processo de tratamento. Passo a passo. Extensão do punho, depois extensão do cotovelo, rotação interna do ombro, inclinação da cabeça. Boa noite, Amanda. Todo mundo entendeu esse processo? Todo mundo entendeu o processo? Boa noite, Beatriz. Todo mundo entendeu esse processo? Além da pedaço a pedaço. Na verdade, são 4 fases, né? O punho, o cotovelo, o ombro e a cervical. Ou não entenderam nada? Todo mundo entendeu esse processo? Boa noite, Andressa. Então, primeiro faz a flexão, a extensão do punho. Primeiro você faz a extensão do punho. Depois você faz a extensão do cotovelo. Depois você faz a rotação do ombro. Depois você faz a inclinação da cabeça. Todo esse processo, ele é passo a passo. Tá? Eu tenho, na verdade, 4 passos. Do punho, do cotovelo, do ombro e da cervical. 6. Slide 6. Passo a passo. O mesmo passo a passo da avaliação, que eu, de repente, só fazendo a extensão do punho, o paciente já vai sentir. 7, 6. Tá? É uma imagem. Tem uma pessoa fazendo esse movimento aqui, ó. Tá? Inclusive é uma colega fisioterapeuta, hoje. Foi aluna. Então, o mesmo passo a passo de punho, punho, cotovelo, ombro e cervical, cada momento desse pode gerar dor. E cada momento desse, boa noite, Jaqueline, cada momento desse também é o tratamento. Tá? Então pode ser que no momento inicial, só de fazer a extensão do punho o paciente já sente. Por quê? Você está causando ali um estiramento no nervo mediano. Ok? Então inicialmente eu vou fazer somente a extensão do punho. Depois de só fazer a extensão do punho, não estou sentindo mais dor nenhuma, agora eu vou fazer a extensão do punho com a extensão do cotovelo. Parou o momento da dor, agora eu vou fazer, além disso, a rotação interna do ombro. E vou continuar fazendo a extensão do meu punho. Não sentiu mais dor nesses 3 processos? Além disso, eu vou fazer a inclinação da cabeça contra a lateral. Tudo bem agora? Entendido? São 4 passos. Os mesmos 4 passos da avaliação são os mesmos 4 passos do tratamento. Na avaliação você faz uma vez só. No tratamento você repete 10 movimentos. Foi ou não foi agora? Ok. Ok, vamos continuar então. Bom, ele pode ser feito em pé ou deitado. Eu mostrei aqui a mesma forma, só que agora deitado. Ele pode ser feito sentado, em pé ou deitado. Tá? A imagem agora é a mesma imagem da pessoa, só que deitada. Tá? As 3 formas estão perfeitas, não há problema algum. Ok? Bom, agora para o nervo ulnar, né? Ele está contido nas raízes C7, C8 e T1. É onde ele inicia os seus fascículos. O movimento é abdução, rotação externa do ombro, abdução, rotação externa do ombro, né? Posição neutra, rotação interna, rotação externa. Rotação externa do ombro, depressão da cintura escapular, ou seja, abaixo, extensão do punho e dedos, pronação do antebraço,
e flexão do cotovelo. Então tá lá, ó. Só fazendo isso já causa um estiramento de todo o nervo ulnar. Ele passa nessa região, tá? Tanto que existe aqui, anatomicamente, ao redor do húmero, o sulco do nervo ulnar. Se você passar o seu dedo, colocar em flexão em 90 graus e colocar bem aqui no epicôndilo medial, você vai sentir que tem um nervinho bem embaixo dele. E você mexe e você vai sentir que ele foge do seu dedo quando você manuseia ele, tá? Então essa é a posição final da avaliação e do tratamento do nervo ulnar, tá? Então a primeira etapa qual é? A extensão do punho, a pronação, a flexão com a inclinação da cabeça, tá? Então pode ser que durante o tratamento eu faça só a extensão e no tratamento, além da extensão, a flexão, além da flexão, a rotação externa com a inclinação da cabeça. Então são novamente momentos, ok? O que muda é a posição. Pode ser feito, como eu falei, sentado, deitado ou em pé. Agora ela está fazendo deitada, tá? Também a mesma forma. Se você quer diminuir ainda mais a ação da gravidade, faça deitado. Se você quer aumentar a tensão na ação da gravidade, faça em pé ou sentado. Tanto faz. Nervo radial. A raiz dele é de C5, C6, C7, C8 até T1. Os movimentos, abdução e rotação interna do ombro, abdução e rotação interna do ombro, flexão do punho, dedos e polegar, pronação do antebraço, já estou, e extensão do cotovelo, já estou. Então agora, o movimento é para extensão do ombro, tá? Você vê que ela está com a cabeça dela está inclinada para o lado contrário, tem uma rotação interna do ombro, a extensão do cotovelo e a flexão de punho e dedos. Isso causa uma tensão no nervo radial, tá? Então, além da avaliação, que é a mesma coisa, o processo é passo a passo, boa noite, Wellington, passo a passo, também é o tratamento, tá? Cada momento desse é uma fase do tratamento. Novamente, pode ser feito deitado, pode ser feito sentado e pode ser feito em pé, ok? Então tá lá, o teste do movimento ativo é um outro teste que você pode realizar após o tratamento para saber como é que está o andamento do processo, tá? O teste do movimento ativo, o paciente estará sentado, movimentos da cervical, quais são? Flexão, extensão e hiperextensão, inclinação ou flexão lateral e as rotações para a direita e para a esquerda. De pé, os movimentos provocativos do nervo. Quais são os movimentos provocativos do nervo? Ou a flexão, ou a extensão do cotovelo, a flexão do cotovelo, ou os movimentos em relação à inclinação da cabeça, são os movimentos que provocam a dor, né? São chamados de movimentos provocativos. Agora não sei porque eu estou andando aqui, estou no slide 15. Tá? Então, todos os movimentos dos três nervos, do nervo mediano, do nervo ulnar, do nervo radial, cada movimento desse é um teste, é um movimento provocativo, tá? São movimentos provocativos. Todos eles podem causar o estiramento do nervo e causar dor, tá? Mas mesmo assim, sendo a avaliação, ele também é o tratamento. Isso. Ainda no teste B, né? O primeiro é o teste A, agora é o teste B. Abdução bilateral ou unilateral, ok? Pode fazer de um lado e do outro. Flexão lateral, ou seja, a inclinação da cabeça contralateralmente, a abdução do membro superior. Flexão lateral é a inclinação contralateral, mais extensão, mais o punho. Aqui ele está fazendo, na verdade, o passo a passo para você fazer o teste de provocativo, tá? Bom, na maioria das patologias menos dolorosas, a disfunção do movimento ativo pode ser o primeiro aspecto do exame físico, que forneça evidência para o envolvimento ou não do sistema neural. Então, como eu falei desde o início,
mesmo sendo a avaliação, também é o tratamento. Assim como o movimento ativo em qualquer complexo articular, o fisioterapeuta deve investigar a reprodução do sintoma, assim como observar a quantidade e qualidade do movimento. A qualidade pobre de movimento pode estar presente, assim como o movimento excessivo da articulação proximal até a distal na articulação que está sendo analisada. Tá? Então, na verdade, quantas articulações eu estou envolvido? Todos os dedos da mão, punho, cotovelo, ombro e região cervical. Tem várias articulações envolvidas nessa técnica. Tá? A mobilização neural é uma técnica somente que o fisioterapeuta pode fazer uso, tá? Nenhum outro profissional pode fazer uso, tá? Ela é uma técnica de fisioterapeutas criada no grupo australiano e somente fisioterapeutas podem fazer uso. Se você vê alguém dando curso sobre isso, pula fora porque tá errado, tá? É uma técnica somente fisioterapeuta pode fazer uso. É tipo, é aquela história da patente, né? Toda patente de curso de mobilização, de técnica, somente alguns profissionais podem fazer. Por exemplo, osteopatia, a mobilização neural, o conceito Mulligan, o conceito Maitland, somente essas técnicas fisioterapeutas podem fazer, outro profissional não pode. Se você vê, por exemplo, um outro profissional dando esse curso, pula fora, não pode. Além de ser ilegal, você pode tomar um processo administrativo futuro com um profissional. Tá? Então, a mobilização neural é uma técnica para o fisioterapeuta, diferente, por exemplo, do Pilates. O Pilates é uma técnica em que qualquer profissional pode usar, até o médico pode dar Pilates, não desmerecendo, o açougueiro da esquina pode dar Pilates, qualquer pessoa, não tem patente, é aberto. Tá? Só que você tem que ter conhecimento anatômico, cinesiológico, fisiológico para ministrar. Mas qualquer um pode usar o Pilates. Ok? Mobilização neural, membro superior. O movimento provocativo para o plexo braquial é abdução de ombro ou mão atrás das costas, vocês viram os movimentos, com a flexão contralateral, ou seja, a inclinação da cervical, e depressão da cintura escapular. Depressão é a força do... Vamos botar aqui uma posição mais... Só para demonstrar. Aqui, ó. Depressão é isso. É colocar as escápulas para baixo. O movimento provocativo para o plexo braquial, abdução do ombro. Extensão do punho e dedos, nós vimos isso na prática, no punho e dedos. Extensão do cotovelo, isso é o nervo mediano. Rotação interna e flexão do punho e dedos, isso é o nervo radial. Extensão do punho e dedos e flexão do cotovelo é o nervo ulnar. Ele está fazendo o passo a passo na evolução. O teste do movimento passivo. Na posição supino, todo mundo sabe o que é a posição supino? Tem autores que usam essa nomenclatura. Posição supino, posição prono. O que é uma posição supino? Quem sabe essa? Posição supino. Posição supino, gente, é o decúbito dorsal. Posição prono é o decúbito ventral. Tá? Se você vê algum autor falando posição supino ou postura supino, é decúbito dorsal. Se é posição prono, é decúbito ventral. Tá? Tem autores que usam essa nomenclatura. Está correto. Okay? São formas de falar. Então, em posição supino ou decúbito dorsal, tá? Barriga para cima é o pessoal de fora, tá? Barriga para cima é o pessoal de fora. Para a gente é decúbito dorsal. Tá? Estar em decúbito é estar deitado. Estar em decúbito, tá bom, mano? Isso é para o pessoal de fora, não é para a gente. Para a gente, nós temos que falar tecnicamente. Beleza? Porque a gente tem que acostumar assim, porque é assim que a gente conversa, entre os colegas, entre os profissionais, é assim que a gente fala. Cada profissional tem um blá 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 próprio. Lembra que vocês, quando iniciaram o curso, os professores, eles tinham cuidado de colocar algumas palavras para vocês. Hoje o papo já é mais técnico. Hoje o papo é mais técnico, tá? Então, na posição supino, abdução.
no quadrante do ombro, ou seja, o quadrante do ombro são os movimentos do quadrante, tá? Flexão, extensão, adução, abdução. Abdução com elevação, tá? Ok. Observação. Para diferenciar o problema do ombro com alteração em tecido neural, adicionar extensão do cotovelo, flexão lateral da cervical, que é a inclinação para o lado contrário da dor, e se a resposta for positiva, é indicativa de tensão neural. É o que eu falei. Cada momento desse, ele pode causar essa tensão neural que ele está falando aqui. Tá? Teste provocativo tecido neural ainda. Testes provocativos são testes passivos que são aplicados de forma a estressar seletivamente os tecidos neurais diferentes para avaliar sua sensibilidade à provocação mecânica. Volto a falar, a mesma avaliação é o tratamento. Esse teste serve para avaliar dois aspectos: se o problema vem do nervo ou não. Se for do nervo, qual nervo está sendo avaliado? Às vezes você fazendo esse teste, a pessoa termina o teste e ele não sente absolutamente nada. Você faz todo o processo, as 4 etapas, ele não sente nada. Se ele não sente nada, ele não tem nenhum processo de compressão neural. Tá? Se ele sente durante a avaliação e ele continua após a avaliação, existe algum comprometimento neural. Ok? Testes provocativos somente podem ser aplicados dentro da amplitude de movimento passivo disponível, o qual é governado pela severidade da dor associada com a patologia sendo avaliada. Nas condições de dor cérvico-braquial severa, somente a abdução limitada pode ser aplicada. Então, cuidado que a pessoa pode estar num quadro agudo e eu tenho que ter cuidado no movimento que ele vai realizar. Ok? Portanto, irreal é a documentação de um teste provocativo padrão. O fisioterapeuta é solicitado a formular uma metodologia de técnicas de teste de acordo com a apresentação de cada paciente com sinais e sintomas individualizados. A manobra de flexão, abdução de quadril, que é uma outra, né? No quadril nós vamos avaliar, na verdade, 2 nervos, tá? O nervo isquiático ou ciático e o nervo femoral. Para avaliar o nervo isquiático, nós vamos estar com uma base, pode ser um cabo de vassoura, colocando os calcanhares sobre ele e fazendo flexão do tronco. Quando você faz a flexão do tronco, primeiro, colocação dos pés, os calcanhares sobre esse ponto de apoio, pode ser um cabo de vassoura. Primeiro eu faço uma pequena extensão do joelho, total do joelho, pequena flexão do tronco e máxima flexão do tronco. Tá? Para o nervo, isso é para o nervo ciático ou isquiático. Para o nervo femoral é o contrário. Nós colocamos essa base agora para fazer dorsiflexão, posição de dorsiflexão. Em vez de o apoio estar no meu calcanhar, ele estará na parte no antepé, na parte anterior do meu pé. Aí eu faço o quê? Uma pequena flexão de joelhos e uma extensão do tronco. Tá? Isso estira toda a camada anterior do meu corpo, causando uma tensão no nervo femoral. Ok? É o mesmo processo, só que agora eu estou no plexo lombosacral. Isso aqui é só um exemplo só, tá? Estes movimentos não somente estressam a articulação do quadril e ombro, mas também alguns troncos nervosos periféricos. Existem 3 respostas importantes para serem determinadas pelo fisioterapeuta durante esse procedimento de teste passivo, em ordem de importância. Resistência a movimento passivo. Essa resistência eu posso fazer com apoio, por exemplo, da parede, fazendo uma extensão, depois uma flexão. Tá? Reprodução da dor e amplitude de movimento. Quer dizer, quanto mais eu tenho uma resistência, mais tensão eu levo. Quanto mais eu reproduzo a dor, eu posso exacerbar a dor. E a amplitude de movimento, conforme a dor vai reduzindo, eu vou aumentando a amplitude do movimento. Ninguém com dor consegue fazer o movimento em toda amplitude. Resistência aumentada no movimento passivo é o reflexo da sensibilidade aumentada no tecido neural, que está sendo testado. Este aumenta a resistência devido ao início do espasmo, normalmente coincidindo com o relato do paciente a respeito do início da dor. Então, como eu falei, cada etapa dessa, numa etapazinha, às vezes no início, ele já pode relatar dor, tá? Porque você está causando o estiramento do nervo. Em indivíduos normais, o aumento da resistência pode ser detectado pelo terapeuta manualmente habilidoso no limite doloroso do movimento.
Em indivíduos com tecido neural sensibilizado, tem sido demonstrado que a atividade muscular ocorre bem mais cedo, ou seja, próximo ao início da dor. Todos esses nervos estão ligados a músculos, tá? Então, quando você causa o movimento, além de você estar estirando o nervo, você está causando tensões no músculo. Então, por isso que a diferença está aí. Se eu causei a tensão e ao final da avaliação o paciente não sentiu absolutamente nada, foi só uma sensação do alongamento, aquele reflexo de estiramento que o músculo tem. Mas se ao final do teste que você realizou, o paciente continuar sentindo dor, é sinal que existe algum comprometimento neural. E isso vai atrapalhar o estímulo nervoso para o músculo. De proximal para distal. Bom, esse é aquilo que eu já comentei uma vez na sala com vocês. Quando a lesão é de proximal para distal, esse é uma compressão, é um problema degenerativo. Tá? É degenerativo. Por isso que eu falo, a síndrome do túnel do carpo, no nervo mediano, não adianta cirurgia porque não vai resolver. O processo do nervo não é regenerativo, é degenerativo. Agora, se a compressão for de proximal para distal, desculpa, eu inverti as coisas, desculpa, apaga. Proximal distal é compressivo. Nós estamos tendo aqui um caso de proximal distal é compressivo. Se ele for distal proximal, é degenerativo. Aqui o caso aqui desse slide é um caso compressivo, tá? Então o parâmetro é mensurar a amplitude de movimento da cervical, né? Você medir o lado direito e o lado esquerdo na inclinação ou flexão que está usando, estressar os nervos com movimentos. Nosso parâmetro será o movimento de flexão lateral cervical ou inclinação, que é executada passivamente com o braço posicionado em abdução. Então nós colocamos passivamente em abdução e inclinamos a cabeça. Isso o terapeuta traz fazendo esse movimento, ok? No nervo mediano, é todo aquele processo. Eu vou passar rapidinho nesses slides, porque é todo aquele processo que nós vimos na imagem, tá? Abdução lateral, com rotação externa do ombro, extensão do cotovelo, pequena extensão do punho, extensão de dedo, depressão da cintura escapular. No radial, abdução com rotação interna, extensão do cotovelo, flexão de punho e dedo, depressão da cintura escapular. No lunar, abdução do ombro, rotação externa em um movimento, flexão do cotovelo, extensão de punho e dedos, depressão da cintura escapular. Esse é o processo do andamento da avaliação. Agora, distal proximal. Como eu falei, proximal distal é compressivo, distal proximal é degenerativo. Nosso parâmetro de extensão do cotovelo. Testar no mediano a extensão do cotovelo nos movimentos, abdução do ombro, rotação externa em movimento, que ele começa daqui para lá, ou daqui para cá. Posso começar daqui para cá, como eu posso começar daqui para cá. Tá? Eu posso começar do movimento de proximal para distal, como eu posso começar o movimento de distal para proximal. Depende do seu objetivo. No nervo radial, testar a extensão do cotovelo, os movimentos da abdução do ombro, rotação interna, flexão do punho e dedo, cervical, flexão lateral, contralateral, depressão da cintura escapular. No nervo ulnar, testar a flexão do cotovelo com os movimentos de abdução do ombro, rotação externa, extensão do punho e dedos, cervical ipsilateral, quer dizer para o mesmo lado, tá? Ipsilateral, o termo ipsilateral é para o mesmo lado. Contralateral para o lado contrário. Aqui ele está falando cervical ipsilateral, para o mesmo lado. Flexão lateral contralateral ou ipsilateral e depressão da cintura escapular. Palpação. Resposta dolorida à palpação de troncos nervosos específicos. Se o nervo nervora, ou seja, se a tensão sobre o nervo e a sensibilidade à dor provoca pelo estresse aplicado por prolongamento do nervo, então isso também deveria ser seguido de pressão diretamente sobre o tronco nervoso, que também pode ser dolorida. Sabe-se que o tronco nervoso periférico normal e raízes nervosas não apresentam dor ao estímulo mecânico não nocivo. Ou seja, todo o trajeto do nervo pode estar comprometido, mas geralmente a tensão está ou na região proximal ou na região distal. Então aí, nós estamos mostrando, na verdade, não sei se vocês estão vendo na imagem, mas o nervo mediano, ele passa exatamente nessa prega do punho. Tá? O que você vê aí ressaltado, na verdade, é o músculo palmar longo, mas ele está passando exatamente no centro aqui. Tá? Ele passa exatamente nesse centro aqui. É onde ele está mais periférico. Tanto que um dos testes que você realiza é o teste de Tinel.
No teste de Tinel, quando você faz essa percussão nessa região, ele causa um choque. Tá? Aqui agora é a localização do nervo radial. Terço médio entre bíceps e tríceps, bem no centro entre os músculos. Se você palpar lá no centro, nós estamos achando o nervo radial. Boa noite. Tá? O nervo radial está nesse ponto aqui, onde ele está mais próximo. Já o nervo ulnar, eu mostrei para vocês anteriormente, aqui está o suco do nervo ulnar, você acha ele aqui bem nessa região do epicôndilo medial do úmero. Na palpação ainda. Em contraste, tem sido registrado que raízes nervosas inflamadas são extremamente sensíveis à provocação mecânica mínima. É o que ele está falando aqui. Quando você faz, às vezes, um movimento, já causa uma tensão, já causa dor. Tá? Similarmente, Dick, que é um autor, relatou que todo prolongamento do tronco do nervo ciático é invariavelmente dolorido quando a raiz nervosa lombosacra é traumatizada. Boa noite. A palpação do tecido neural deve ser feita com cuidado, com cuidado sempre, nada de pressão, é leve, o movimento é suave, leve. Quando sensibilização, troncos nervosos periféricos podem se apresentar altamente doloridos, mesmo com uma palpação suave. Pressão não nociva mínima deve ser aplicada no tronco nervoso, primeiramente do lado não envolvido, ou seja, se adota desse lado, primeiro eu faço o teste do lado contrário, para permitir que o paciente faça uma comparação, né? Sem dor e com dor. Vamos ver aí que lado está mais dolorido. Em alguns casos, a palpação pode ser realizada diretamente no tronco nervoso, o qual pode ser identificado com uma estrutura distinta. Em outros locais, o tronco nervoso deve ser palpado através do músculo, né? Posso palpar, por exemplo, o nervo radial, ele inerva o músculo tríceps braquial. Então eu posso fazer palpação sobre o músculo e sentir se existe algum local mais tenso de dor. Tá? O nervo mediano, pegando o palmar longo, o músculo palmar longo. Vocês estão vendo aqui o tendão, está bem proeminente. Tá? Eu posso palpar sobre ele, ele prolonga, ele faz tensão na face palmar. Em outros locais, o tronco nervoso deve ser palpado através do músculo, né? Ou o tendão, ou o nervo. Eles estão proximamente associados com os tecidos vasculares, que acaba sendo mais difícil distinguir o nervo de uma estrutura isolada. Qual é a diferença entre um vaso e um nervo? O vaso, você consegue palpar, ele não foge da sua mão. O nervo, quando você palpa, ele fica deslocando para um lado e para o outro. Quando este é o caso, a pressão com base ampla é aplicada na área do tronco nervoso e a resposta é comparada com o lado não envolvido. É necessário muito cuidado na palpação do tecido neural diretamente sobre o osso, pois existe a possibilidade de uma neuropatia compressiva e iatrogênica. Iatrogenia é falha, é erro. Tá? Então, ao palpar o nervo, muito cuidado. Muitos nervos podem ser realmente palpados, porém, num contexto clínico de síndromes dolorosas de quadrante superior e inferior. Todo nervo pode ser palpado. O nervo ciático, ele é facilmente palpado lá na fossa poplítea, atrás do joelho. Já o nervo mediano, ele é palpado na interlinha aqui da região da virilha. Palpação dos nervos do quadrante superior. Tronco superior C5, C7, tronco médio C7 e tronco inferior C8, T1. Esses são alguns nervos do plexo braquial. Na posição supino, 3 regiões de palpação do plexo braquial. Próximo a C6 e ir atrás do esternocleidomastoide, tá? O ECOM, bem aqui. O plexo braquial está entre o músculo escaleno anterior e médio. Anterior e médio. Aqui tem um local de palpação. Lembra semana passada que nós estávamos falando sobre o PRT? Exatamente na direção, só que a nível do músculo escaleno. Próximo ao processo coracoide, feixe neurovascular do plexo braquial abaixo do tendão do peitoral menor. Peitoral maior, peitoral menor, ele fica entre terceira, quarta e quinta costelas, se inserindo no processo coracoide. Na axila,
feixe neurovascular da axila, incorporando artéria axilar e veia. Muito cuidado na palpação na região axilar, porque ali passam 5 nervos. Tá? Cuidado que a palpação na região axilar, no passagem desse 5 nervos, você pode causar uma tensão pela palpação profunda que você pode realizar. Cuidado, tá? Palpar a artéria axilar imediatamente posterior à parede anterior da axila. Aqui o peitoral maior, mais ou menos 3 centímetros abaixo. Aqui, ó, já achei a artéria já. Um dedo em cima dela. Tá? Mas cuidado que você pode causar uma tensão. Toda a palpação em vaso, ele tem que também ser de forma suave. Porque às vezes esse vaso pode ter nas paredes internas dele, né, na luz do vaso, né, tudo que é circundado, onde passa alguma coisa é luz, né, na luz do vaso eu posso ter ali alguns componentes ligados, né, colados, né, e quando você palpa muito forte, você pode soltar e causar um problema também no paciente. O nervo mediano, C5T1, pode ser palpado a partir da axila para o cotovelo, medial ao tendão do bíceps, tá? Pode ser palpado aqui, como eu já mostrei a vocês, né? Medial, artéria braquial também, passa através do túnel do carpo, também ele vem até aqui. Na verdade, as mãos, elas pegam os 3 nervos, tá? Vocês vão ver isso mais à frente. Passa através do túnel do carpo, entre o palmar longo e o flexor radial do carpo. Tá passando aqui, ó. Palmar longo, flexor radial do carpo, ele está no centro. Nervo ulnar, raiz de C7, C8, T1, pode ser palpado no braço e antebraço e mão. Aqui é o mais fácil. Axila na fossa ulnar, posterior ao cotovelo, que é essa região que eu mostrei a vocês. Passar pela porção anterior da mão para o túnel do carpo, entre o flexor carpal e a artéria ulnar. Ele está bem aqui. Posicionado lateralmente ao piciforme, deslizando apenas entre o osso piciforme lateralmente. Nervo radial, raízes C5 a T1. Pode ser palpado profundamente na axila, a artéria axilar, entrando no aspecto posterior do braço, que é aquele ponto que eu falei aqui. No nível da dobra axilar inferior, cruzando o húmero posteriormente, poucos centímetros além da inserção do deltoide. É palpável 1 centímetro lateral tendão do bíceps, né? Por isso que eu peguei o bíceps e desci aqui, ó, bem no centro. Na articulação do cotovelo anteriormente. Vou mostrar aqui. Ah, achei. Pronto. Aqui. Torna-se mais palpável anterior à articulação rádio-humeral, aonde é dividido um ramo posterior interósseo, terminal superficial e profundo. Anterior à articulação radiohumeral é um ramo profundo do nervo radial, conforme passa entre 2 camadas do músculo supinador. O supinador está bem aqui, ó. Vai ao redor do colo do rádio, fazendo parte do forame posterior, não apresentando suprimento cutâneo, porém apresenta suprimento articular para o punho. Gente, olha quanta coisa de anatomia está sendo falada hoje, tá? O ramo superficial do nervo passa superficialmente e alcança o aspecto lateral do rádio apenas 3 a 4 centímetros proximais do punho, antes de dividir-se em ramos menores para suprir o dorso da mão. Você está falando, na verdade, o trajeto dele, tá? Então, vocês estão vendo a todo momento o quanto é necessário anatomia. Eu vim falando com vocês isso, ó, há muito tempo. Aproveitem esse tempo. Semana passada eu já falei, estou repetindo hoje. Aproveitem o tempo para estudar anatomia. Não deixem isso para trás. Isso vai ser complexo daqui para frente. Nervo axilar, ramos C5 e C6. É palpado 3 centímetros distal ao acrômio. Ventro posterior do deltoide posterior. Deltoide posterior, ventre, acrômio, deltoide posterior. Um pequeno ramo pode ser palpado sobre a borda superior lateral da escápula. Borda superior da escápula é a linha logo acima da espinha da escápula, na região do redondo menor. O nervo não é identificado com uma estrutura bem definida. Ele é difícil de ser palpado nesse ponto. O nervo supraescapular, esses são outros nervos, tá? A gente está falando deles, mas eles não são... Eles são tratáveis. Esse já pega bem aqui na frente, tá? Pode ser palpado através do ventro do músculo supraespinhoso,
no ponto da forma em V. Eu vou passar isso à frente, hein? Nervo dorsal da escápula não tem avaliação, nem o anterior, tá? Eu estou aberto a perguntas, gente. Então, repetindo, ó, a avaliação é o mesmo de tratar, tá? Só que ele tem 4 passos a seguir. O passo do punho, o passo do cotovelo, o passo do ombro e o passo da cervical. Em cada um desses passos, ou somando 1, A2, A3 ou A4, em algum momento, se houver dor, para nesse momento, não continua, senão você vai causar mais traumatismo nesse nervo, tá? Não continue se houver dor, por exemplo, no punho, para por aí, tá? Se fez o movimento do punho, dá um tempinho, aí um minutinho, pergunta o paciente, e aí,